Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos, bem-vindos. Essa noite fria, né? Pessoal de casa, aquele que senta no sofá e faz um mate, né? Coisa boa de ficar em casa. Nosso abraço, nosso carinho a todos. Aquelas orientações que vocês já estão cansados de ouvir, mas que a gente repete sempre. Vamos lá. Biblioteca aos fundos. Se alguém quer ler uma obra espírita, passa lá, escolhe, passa na secretaria, registra. Feito o brique. Evangelização infantil acontece no mesmo espaço de tempo da palestra para crianças de 4 a 12 anos. Nesse momento está iniciando também lá a evangelização infantil. Atendimento fraterno, quando a gente tem alguma dificuldade, alguma coisa que não está funcionando bem, como se explica isso à luz da doutrina espírita? Para isso existe aquele momento chamado de atendimento fraterno. Então marca na secretaria, o pessoal atende. Estava vendo agora aqui, estudo do Livro dos Espíritos. A gente está estudando uma fase que ela é bem interessante. A influência dos espíritos em nossas vidas, em nossas ações. A primeira pergunta, influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais que imaginais. E daí depois vem as explicações. O tema é interessante. Teremos a palestra, o passe, e para quem quiser estudar com a gente, vai ser logo após. Nós temos uma feijoada que vai ser no dia 23/5. Temos ingresso na secretaria e com os trabalhadores. O valor da porção é R$35. Vai ser entregue no dia 23 aqui. Eu recomendo. É muito bom. Eu já vendi aquelas fichas que deram para mim, vendi para o Valmor. É um bom comprador que eu tenho. Doação de material de higiene e de limpeza. Nós temos um projeto todo dia a dia para auxílio ao lar de idosos Coração de Maria. Sempre precisa lá, então material de higiene e limpeza, que são coisas não perecíveis, a gente leva e entrega lá, tá? Palestra de hoje. Quando eu vi a propaganda, que é assim que diziam os antigos, né? Quando eu vi a propaganda, daí estava uma senhora perto de mim. O tema é: o que te sustenta quando a tempestade chega? Aquela senhora que estava do meu lado olhou. Deve ser a fé. Provavelmente a gente vai dizer que isso também sustenta quando a tempestade chega. No dia 21, a próxima quinta, estará a palestra ao cargo da nossa irmã Margarete, com o tema Faça o melhor com o que Deus te deu. Aproveitar bem a vida e os recursos que você tem. Então vamos aproveitar os nossos recursos que nós temos agora, elevando o nosso pensamento para chegarmos à criação, ao Deus de amor e de bondade, e rogar-lhes a paz, a harmonia que emana do universo para os nossos corações, para esse ambiente, para que possamos nós, através da doutrina espírita, melhorarmos o nosso conhecimento, melhorarmos as nossas ações, ajudando na transformação moral dos nossos sentimentos e do mundo em que vivemos. Com muita fé e esperança, nós damos por aberto a doutrinária de hoje. Que assim seja.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui, sintam-se acolhidos na nossa casa e boa noite também a todos os que nos assistem pelas redes sociais. O tema desta noite, ele está totalmente embasado numa das séries do psicólogo, escritor espírita Rossandro Klinge, palestrante internacional, na série que se chama Cuidando da Alma. Desde a pandemia que ele lançou, já tá lá no... Bom, imaginem, todos os domingos tem episódio novo. Eu sempre recomendo, porque nós vemos aqui no Centro Espírita que o que mais nós precisamos, o nosso melhor investimento nos dias atuais, é justamente cuidar da nossa alma, né? Então, o que eu vou falar hoje faz parte de um dos episódios que ele lançou. O que te sustenta quando a tempestade chega? E para ilustrar, para iniciar essa reflexão e para ilustrar o tema desta noite, eu vou contar para vocês uma pequena história. Em um lindo sítio, parecido com o sítio do nosso irmão Francisco, mas lá tinha um rio. Muito próximo a esse rio, às margens do rio, foi plantada uma árvore. Ao mesmo tempo, já um pouquinho mais afastado do rio, já num terreno um pouco seco, próximo a uns rochedos, uma outra árvore foi plantada. Aquela próxima ao rio, ela cresceu muito linda, né? Cresceu de forma espetacular, alta, linda, exuberante. A copada dela era incrível. A outra, mais longe do rio, cresceu menorzinha, né? Menos exuberante, menos chamativa. Eis que um dia se abate sobre esse sítio uma tempestade. E aquela árvore alta, linda, maravilhosa foi arrancada. Como foi que isso aconteceu? Todos perguntaram, porque aquela árvore esplêndida foi arrancada e a outra estava intacta. E o dono do sítio respondeu: a árvore grande cresceu perto do rio. Nunca precisou se esforçar para buscar água. As suas raízes ficaram somente na superfície, preguiçosas, enquanto a menor cresceu em terreno seco. Para ela sobreviver, suas raízes tiveram que descer bem fundo em busca de água. Foi por isso que ela suportou firmemente a forte tempestade. Então eu acredito que com essa pequena história a gente já pode perceber que o que nós vamos tratar esta noite aqui é sobre raízes. Vamos pensar junto. O que é que diferencia aquelas pessoas que a gente conhece muitas pessoas assim, ó, que suportam muitas dores na vida, que suportam dificuldades imensas e que enfrentam as tempestades, sempre cabeça erguida. O que é que diferencia essas pessoas daquelas que a gente vê que às vezes por coisas muito menores se deixam arrastar pela tempestade? Acreditem ou não, nem é tão pela força, pela grandiosidade, quão pela questão de quão funda esta pessoa está enraizada. Então não tem a ver com força, mas tem a ver com a profundidade que essas raízes que sustentam essa pessoa está firme. Geralmente são pessoas resilientes, são pessoas que entendem que a vida é sim um desafio, que a vida tem sim dificuldades, que nós não estamos aqui a passeio, mas nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para aprender, né? Então, geralmente são pessoas que não fogem da luta, que não tentam ignorar que a vida existe e tem essas dificuldades, né? Então, raízes profundas, elas não são atingidas pelas tempestades. Só que
nós precisamos entender o que exatamente são essas raízes, né? Para nós sabermos como lidar com as dificuldades que se apresentam. Nós temos que entender também, perceber por que é que nós estamos, a sociedade atual está perdendo as suas raízes. E também vamos achar uma solução, né? Vamos achar formas de fincar de novo com forças as nossas raízes em solo firme, né? Porque acreditem, as tempestades chegam. Com certeza. Outro dia nós falávamos sobre a perda de entes queridos. Quem não passou? Todos nós de alguma forma já passamos, né? Que nós consideramos que seja a dor mais difícil de enfrentar. Quem não passou, está passando ou vai passar. Então são realidades da vida que nós temos que saber enfrentar. Então vamos à primeira coisa, nós temos que saber o que é raízes, né? E por que nós estamos perdendo as nossas. Quando falamos em raízes, que fique bem claro, nós não estamos falando, por exemplo, a gente tem uma expressão que, né, diz, fincou raízes em tal lugar. Nós não estamos falando disso, nós não estamos falando sobre morar no mesmo lugar a vida toda. Nós também não estamos falando sobre tradições e nem sobre saudosismo. Raiz aqui nesse contexto é outra coisa. Raiz é aquilo que te ancora, é aquilo que te dá força quando tudo ao nosso redor, é aquilo que nos dá força quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Nós temos certeza que todos nós já passamos por isso, né? Por situações assim. Raízes também são aqueles vínculos profundos e também aqueles valores éticos e morais que a gente tem, que a gente adquire e que é inegociável, que a gente jamais negocia, né? Raiz aqui nesse contexto também é a fé que nos sustenta em Deus. E não importa a religião que a gente participa, que a gente carrega, não importa, porque a fé é uma coisa muito importante. Raiz também aqui é o autoconhecimento. É aquilo que permita que você diga, eu sei quem eu sou. Eu sei do meu potencial, eu sei da minha capacidade. Mesmo que o mundo todo duvide de você, você sabe quem você é. Raiz é profundidade. E todos nós já cavamos alguma vez na vida. É difícil, né? É duro cavar. Então, profundidade, é claro que exige tempo, que cansa, que dá trabalho, que tem o desconforto. Nós temos que nos esforçar para criar raízes. Nós temos que fixar bem as nossas bases e vejam bem, nós temos que fazer isso no momento no momento assim que nós estamos vivendo, quando tudo nesse momento nos convida justamente para o contrário. Quando tudo que está acontecendo nos convida para viver na superfície, só nas facilidades. Quando tudo nos puxa para cima. E é aqui que está justamente o maior problema que nós enfrentamos hoje. Porque nós hoje estamos vivendo numa sociedade que fez um pacto firme com a superfície, com a superficialidade. Onde tudo é rápido, tudo é raso, tudo é descartável, né? Os relacionamentos, as amizades, as conversas, todas muito superficiais. Né? Muitas pessoas conversando somente pela internet, somente por WhatsApp. Aquele olho no olho, de sentar e de conversar olho no olho, tá ficando uma coisa muito rara. O conhecimento nos dias de hoje também está raso, superficial. E é por quê? É porque chega para nós tanta informação, é tanta coisa, a quantidade de conteúdo é tão grande que nós não conseguimos mais nos aprofundar em praticamente nada.
A gente lê uma manchete e já sai falando, aconteceu tal e tal e tal coisa, e não leu toda a questão em si, né? Já acha que sabe, né? Hoje em dia se olha um videozinho rapidão ali sobre a guerra da Ucrânia e já surge um monte de especialista em geopolítica da Eurásia, por exemplo. Vi um outro videozinho lá que fala alguma coisa da guerra de Irã e Estados Unidos e sai mais um monte de especialista em geopolítica do Oriente Médio. Então vejam vocês, quantas pessoas hoje assistem um videozinho no TikTok, lá uns 60 segundos, e já acha que entende sobre medicina. Não, porque eu vi lá, funciona assim. Então, estamos vivendo uma época complicada. Outro dia observamos no YouTube que tem maravilhas lá, maravilhas. Eu até comento lá em casa que os melhores psicólogos, um deles inclusive, é o Rossandro Klinge, que eu sempre cito, tá lá de graça. Existem muitos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Então nós temos maravilhas nas redes sociais, né? Nós temos maravilhas na tecnologia, mas também temos cada coisa lá que, se nós não tivermos discernimento, a gente surta, fica louco, pira, porque é tanta coisa. Então nós temos que saber a realidade para poder ter esse discernimento do que de fato é conteúdo bom, daquilo que não é, porque está cheio de pseudo-sábios encarnados. A gente fala muito sobre os espíritos desencarnados, pseudo-sábios, aqueles que não sabem nada, mas que têm opinião para tudo. Mas nas redes nós temos muitos pseudo-sábios encarnados, né? Nós seguimos 500 pessoas nas redes sociais, mas na verdade 500 é um número mínimo, né? Mas na verdade conhecer mesmo a gente não conhece ninguém, né? Não conhece a realidade de ninguém. Muitos têm 3 mil, 5 mil, 15 mil, milhões de seguidores, mas não tem absolutamente ninguém para estender a mão, para dar um abraço, para trazer uma palavra amiga quando a dor, quando a angústia se abate sobre nós. Então nós vamos voltar lá atrás, no início da palestra, né, no início desse tema, e lembrar das duas árvores da história. Nós estamos hoje criando uma geração de árvores de rio. E esse é um alerta muito, muito importante. Muito importante para todos nós. Para todos nós que temos filhos, ou que teremos filhos, ou que temos sobrinhos, ou que temos qualquer pessoa que nós possamos influenciar para o bem, né? Então, uma geração de árvore de rio, tudo muito fácil, tudo disponível para a hora que quiserem, tudo tem que ser imediato. Nada exige o esforço da busca. Nada exige o esforço da busca. A árvore de rio que não se esforçou caiu, a outra árvore que teve que se esforçar para buscar ficou firme. Então vamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade e entendermos, né, que dessa forma a raiz não se aprofunda. Então é por isso que quando chega a primeira dificuldade, né, a pessoa não suporta, ela não tem estrutura, ela não tem raízes para absorver a dificuldade, para absorver o baque. E isso será que é porque essa geração é fraca? Né? A gente pergunta, nossa, eu, por exemplo, sempre vejo que eu não tenho a resistência que a minha mãe tinha. Eu sempre penso, meu Deus, eu não chego aos pés da minha mãe, né? E a minha filha talvez não tenha a mesma resistência que eu tenho. Então são mudanças que passam de geração para geração e que a gente vai normalizando, a gente vai se acostumando. Então não necessariamente, porque na verdade essa geração nova veio com tudo para ser melhor do que nós, para ter resultados melhores do que os nossos. O problema aí foi que ela é rasa, né? É rasa porque foi cultivada na superfície. E tudo que é raso, que não é bem firme no chão, a gente sabe que desmorona com mais facilidade. Tem um grande psicólogo austríaco que ele fez um incrível trabalho sobre isso. Um incrível trabalho sobre... ele traz assim
um trabalho muito interessante, ele chama esse trabalho sobre o espírito do nosso tempo. E nesse trabalho ele explica que cada época da humanidade traz algo diferente, traz transformações. E se nós olharmos a história, é verdade, quem gosta de história percebe as transformações que foram trazidas ao longo dos séculos, né? E é sempre um processo ético, moral e também cultural. Ele diz que a época que nós estamos vivendo agora é justamente a época do espírito, do desenraizamento. Então vejam, a época que nós estamos perdendo nossas raízes. É a época onde nós escolhemos a superficialidade como modo de viver. Como se a velocidade fosse o valor supremo, o isolamento cada vez maior, as pessoas vivendo em bolhas, né? Bolhas de grupos de internet, bolhas de opiniões, bolhas de consumo, bolhas de tendências. E dentro dessas bolhas que a gente vive, porque é muito mais confortável viver em bolhas do que ter atrito, né? Tudo confirma o que você pensa, tudo reforça o que você sente, o que você quer, nada te contraria e nada te frustra. Só que ele chama atenção porque ele diz o seguinte, ele diz que bolha é exatamente o oposto das raízes. Bolha flutua, faz a gente voar, né? A gente sair. A raiz ancora você. A bolha isola, mas a raiz não. A raiz nos conecta principalmente com aquilo que é mais profundo, mais relevante e que de fato vai nos sustentar no momento que passarmos pelas dificuldades. Porque existem hoje milhões de pessoas que têm milhões de seguidores, mas não tem um amigo, nenhum. Milhares de pessoas hoje postam fotos, fazem postagens com frases motivacionais, tudo lindo, tudo maravilhoso, e em seguida choram de solidão, de tristeza, né? Quantos que têm opiniões sobre absolutamente tudo na internet? Tudo vai lá da pitaco, sabe aquilo, tem opinião sobre tudo. Mas não tem uma única convicção sobre a própria vida. Então vejam como isso é triste, né? Então quando vem aquela pergunta, quem somos nós? Na vida real, quando não estamos na internet, quando não estamos postando coisa, quando não estamos... quem é a pessoa real? Quem somos de verdade? O que resta de nós? Né? Fora do que as pessoas pensam que somos ou aquilo que parecemos ser. Quem de fato somos? Então nós temos que nos perguntar isso. Quem somos nós quando não estamos distraídos? Vendo vídeo. Porque, gente, é muito viciante. A gente costuma catalogar, digamos assim, e vícios tipo bebida, drogas, cigarro, porque são coisas visíveis. E não nos preocupamos que muitas vezes estamos criticando lá fora vícios assim, e nós estamos levando para casa vícios piores, vícios que destroem a família, porque quantas vezes pai, mãe, na internet, os filhos correndo ao redor, ou a esposa nas redes sociais, o marido ali, né, sempre presente, mas sem presença, ou vice-versa. Então, nós temos que pensar sobre isso. A gente está se desenraizando quando não percebe que o outro muito próximo a nós está sofrendo, de tão distraídos que estamos. Filhos se suicidam e pais se surpreendem, se assustam, porque não tinham percebido a gravidade da situação. Nesse aspecto, uma das coisas que mais me marcou, há alguns anos já aconteceu, e eu nunca esqueci isso, porque eu me coloquei no lugar da mãe e fiquei realmente pensando, meu Deus, que dó. Foi por ocasião do suicídio de um menino aqui da cidade.
E quando eu li a reportagem do suicídio, embaixo tinha um comentário da mãe. A mãe dizia assim: me perdoe, meu filho, por eu não ter percebido que você não estava bem. Isso me marcou muito, porque eu fiquei me colocando no lugar dela e pensando, meu Deus do céu, que carga pesada para ela carregar. Porque nós, enquanto pais, enquanto mães, nós temos obrigação de saber se os nossos filhos estão bem ou não. A que ponto se chega, né? Então nós não podemos, nós quando resolvemos colocar um filho no mundo, nós não podemos mais ser distraídos. Nós temos que estar muito presentes, de olhos muito abertos. Então esse desenraizamento, ele começou muito sutil, na verdade, né? Imperceptível. Começou aos poucos e aconteceu de uma forma que a gente normalizou. E tem exemplos muito simples para a gente perceber como isso aconteceu. A gente vem de famílias tradicionais onde era tudo mais imposto, né? Era imposto, tu não tinha escolha, nós não tínhamos opção. Se o pai chegava, reunia a família toda, nós vamos todo mundo almoçar na casa do vô, não se discutia, ia todo mundo almoçar na casa do vô. E assim se tinha convivência. Às vezes a gente não queria ir, mas enfim, ia, né? O que aconteceu depois? Começou a se normalizar da criança dizer, não, eu não quero ir, não tô afim, prefiro ficar com meu amigo. E foi virando normal. São coisas pequenas que muitas vezes passa despercebido. Acho que a gente acha que não tem problema nenhum, mas tem, porque é muito gradual e quando a gente percebe, a gente perdeu totalmente certos valores, certas coisas que são absolutamente importantes. Então nós podemos observar nos dias atuais a incapacidade que as pessoas estão tendo, por exemplo, de manter o emprego por mais de um ano. Tem estatísticas sobre isso, bem interessantes. Uma vez não era assim, né? A incapacidade de pessoas manterem relacionamentos por mais tempo. Casamentos nem se fala, né? Então, é interessante isso, gente. Nós temos que fazer reflexão. Nada mais é sólido, tudo é muito fluido. E esse escritor, ele chama isso de relacionamentos líquidos, né? E com certeza ele se espantaria, porque desde que ele fez essa obra já passou algum tempo. E o que a gente percebe? A gente percebe justamente uma aceleração nessas questões. Então está mais acelerado ainda do que estava na época que ele fez essa obra. E o pior é que a gente observa a cada dia mais uma vulnerabilidade extrema diante da dor, né? Da sociedade quase em geral, especialmente dos mais novos. Então nós precisamos sim falar sobre isso com todo o cuidado e com todo o carinho que esse assunto merece. Porque quando uma pessoa atenta contra a própria vida, e muitas vezes tem acontecido de ser por motivos que quem está de fora, né? A maioria das vezes visto de fora parece, meu Deus, mas que coisa pequena, né? Motivo tão pequeno. Então vejam que a questão aqui nunca é o motivo em si, é como a pessoa estava percebendo aquela dificuldade, como ela sentiu aquela dificuldade. Então é justamente porque não tinha essa estrutura enraizada, foi que a pessoa não suportou a dificuldade. Muitas vezes a gente tem muitos casos que uma crítica no trabalho derrubou a pessoa. Um namoro que acaba, nossa, devastador, o mundo acabou. Então é quando as pessoas não têm uma identidade fora daquela relação, fora daquele trabalho, fora daquele cargo, fora daquele casamento, digamos assim, né? Então, quando se tem essas raízes em terreno raso, as coisas realmente ficam muito mais difíceis. E aqui, que fique bem claro, né, que nós não estamos criticando ninguém que sofre, muito menos minimizando a dor que elas sentem. Nós estamos aqui justamente descrevendo e alertando para que nós saibamos sobre como está o terreno em que essa geração foi plantada. Porque isso que está acontecendo nos leva a fazer várias reflexões. Nós podemos fazer uma reflexão, por exemplo, uma analogia à parábola do semeador, que todos nós conhecemos, né?
aonde o semeador jogou 25% das sementes em pedras, terreno totalmente pedregoso, elas morreram. Jogou mais 25% das sementes em terreno que era cheio de espinhos, onde os espinhos sufocaram as sementes e elas morreram, não germinaram. Mais 25% numa areia fofa, mas que não, a areia, você sabe que ela não segura a água, veio um sol quente, queimou as sementes. Aí então só 25% ele conseguiu semear em solo fértil. Solo fértil, solo firme, solo profundo, aonde essas sementes germinaram. Então nós podemos trazer isso para a nossa vida, para a nossa sociedade atual e observar isso, né? Essa porcentagem pequena de seres humanos, de filhos nossos que a gente vê prosperar. E prosperar, quando se fala em prosperar aqui, não se fala em prosperidade econômica, financeira, né? A gente fala de forma geral em prosperar como ser humano, que quando a gente põe filhos no mundo e vê eles se tornando seres humanos de caráter, seres humanos do bem. Porque a prosperidade econômica, financeira, ela vai vir por acréscimo. Quando a pessoa tem essa estrutura, o resto tudo se constrói, né? Então nós temos que ter sempre claro e nós temos que nos perguntar aonde que nós estamos buscando sustentação para enfrentar essas dificuldades, porque a previsão é que seja mais difícil ainda, né? Quais são os vínculos reais que nós temos com a vida, mas com a vida real, não com aquela vida que a gente mostra, que as pessoas costumam mostrar em redes sociais. Vida de verdade. Então, essa é uma resposta a essas perguntas que vão fazer, que vão explicar para nós, que vai deixar claro por que muitas dificuldades derrubam certas pessoas e outras não. O Rossandro Klinge, ele conta uma história bem interessante, que um pai desesperado procurou ele, desesperado, para falar sobre a tragédia que tinha se abatido sobre a família dele. Ele contou que a filha, muito jovem, em início de faculdade, queria fazer uma viagem com o namorado. O pai falou que não. O pai disse que não, porque o pai tinha uma preocupação que isso atrapalharia logo o início dos estudos dela. A filha, então, se atirou da janela do apartamento. A mãe culpou o pai de ter sido responsável pela morte da filha. E o pai estava, e o casamento, obviamente, se desestruturou completamente. Aí o pai, desesperado, procurou atendimento com o Rossandro e perguntou: eu errei mesmo em ter dito não para ela? E olhem o que o Rossandro respondeu: o erro aqui foi que o não veio tarde demais. Então, vamos refletir sobre isso, gente. Porque os números alarmantes sobre o aumento de suicídio e tentativa de suicídio entre jovens e adolescentes, eles mostram uma triste realidade sobre a falta de raízes mais profundas que sustentem essa geração, né? Porque já é um caso de saúde pública. E se a gente acha exagero, aqui maravilha mesmo. Olha, a nossa cidade tem 30 mil habitantes, é em média 3 a 4 casos semanais. Então é saúde pública sim. Porque vejam vocês o custo que tem isso, a preocupação que tem isso, todo o acompanhamento que precisa ter. É mais comum do que nós podemos imaginar. E é assustador mesmo, né? E nós, na verdade, a nossa geração, e eu me incluo nessa, né, nós somos os responsáveis por isso. Porque fomos nós que fizemos isso. Porque no momento que nós deixamos para trás aqueles pilares que formaram o nosso caráter, no momento que nós deixamos para trás, que nós decidimos que os nossos filhos não passariam por absolutamente nada das dificuldades que nós passamos, no momento que nós normalizamos o processo de desenraizamento e no momento que nós esquecemos que os seres que nós somos hoje, a pessoa que nós somos hoje, é resultado do que passamos. Nós somos o resultado das nossas experiências vividas.
Se hoje somos fortes e resistentes, não foi com facilidade, gente. Todos nós sabemos que não foi com facilidades em momentos fáceis que crescemos, né? Foi justamente em momentos de dificuldade que nós adquirimos cada vez mais força. Então, felizes as famílias que conseguiram, pais que conseguiram plantar seus filhos em terreno fértil, em terreno profundo, com esses valores, né? E quem está passando por isso tem como corrigir, tem como fazer que seja diferente a partir de agora, né? Só que a questão é que nós temos que urgentemente agir. E nós vamos apresentar aqui 4 raízes fundamentais para encerrar. 4 raízes fundamentais que são especialmente importantes para que a gente enfrente essas dificuldades. A primeira dela e mais importante é o vínculo. Então vejam vocês, são vínculos com pessoas reais, não são vínculos virtuais não. São vínculos familiares, pais, avós, primos, tios, toda essa gente que às vezes dá bastante trabalho, né? Então vejam vocês, gente que te conhece de verdade, gente que te viu chorar, gente que te viu sofrer, gente que sabe como você é, né? Gente que sabe, que pode te dizer a verdade sem que a relação termine para sempre, embora muitas vezes dizer a verdade tem um preço alto, né? Então procurem isso para vocês e para os seus filhos, porque essa raiz de vínculo, esse tipo de vínculo, ele está em extinção e ele é o mais importante que existe. Raiz de vínculo, ela dá trabalho, sim. Ela exige paciência, ela precisa de rega, ela exige tolerância, só que quando as dificuldades chegam, é a raiz que mais nos segura, é a mais forte. A raiz do autoconhecimento, muito importante também, saber quem você é fundamental, né? A pessoa que se conhece de verdade, mesmo perdendo dinheiro, emprego, relacionamento, ela vai continuar de pé. Machucada, ferida, triste, mas ela vai continuar em pé, sabendo que a vida segue. Quem sabe quem é não se perde mesmo quando perde tudo. E terceiro, não menos importante, a fé. Falamos em fé no sentido amplo, não necessariamente na fé religiosa, muito embora a religião seja, sim, um caminho muito importante para que alcancemos esse vínculo. Nós falamos aqui da fé como a convicção, sabe? Aquela certeza que existe algo muito maior, que existe algo maior que a nossa dor, que existe algo muito maior que as nossas dificuldades, algum sentido maior, que a vida traz um sentido maior para nós. Muito além daquilo que achamos que é o melhor para nós e muito além do nosso conforto imediato, né? Que a gente quer se dar bem logo, a gente quer ficar bem logo. Quando a gente passa uma dificuldade, a gente quer passar sim, mas logo, de preferência que não demore muito, né? Então acreditar que o período de sofrimento, que as dores da vida não é o fim da história, mas sim um caminho, né, para nós nos fortalecermos, para chegarmos lá do outro lado da tempestade com muito mais força. Pesquisas super interessantes mostram que a fé, a pessoa que tem fé genuína, fé de verdade, né, independente de qual religião ela professa, as tempestades, as dificuldades, elas não são sentidas do mesmo jeito, né, que pessoas que não têm. Não que elas não sofram, elas sofrem, mas elas sofrem com a certeza que vão vencer. Elas sofrem com a certeza que vão atravessar os momentos difíceis e que vão chegar lá do outro lado muito mais fortes. E quarto, e muito importante, o propósito. Saber por que estamos aqui. Não no sentido grandioso, não naquele sentido de pensar, eu estou aqui por alguma missão cósmica. Nada disso, no sentido real, prático, de acordo com a nossa vida, a vida real, né? Observar o nosso dia a dia, observar as nossas atitudes, pensarmos o que é que nós queremos da vida, aonde queremos chegar.
o que nós estamos fazendo, reclamamos tanto do mundo, né? Mas o que é que nós estamos fazendo para que o mundo seja melhor? Que atitude nós estamos tomando para que o mundo seja melhor, né? Coisas pequenas, porque tem gente famosa que o mundo todo admira, mas que é um fracasso dentro de casa na missão que veio, como pai e mãe, por exemplo. E aí existem outras mães e pais que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, mas que são verdadeiros heróis anônimos, né? Que mudam a vida dos filhos, mudam a vida de netos e mudam lá 2, 3 gerações, que trabalham, que se esforçam, né? Pessoas às vezes na sua simplicidade, que fazem a diferença aonde vieram. Então quem tem um propósito aguenta a dor. Quem tem um propósito não vai ser qualquer dor que vai parecer insuportável. E tem um fato bem importante que eu acho legal citar aqui, ó, que se mostrou em comum, uma questão que se mostrou em comum aos sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Vejam bem, ó. Foi o propósito. Pesquisa realizada depois com sobreviventes mostrou que todos aqueles que tinham sobrevivido às torturas apontaram como fator determinante a vontade de viver por um propósito. E tinha lá propósitos bem incríveis. A maioria tinha a ver com a família, voltar a ver os filhos, voltar a ver a esposa, pais. Um tinha que voltar porque o pai precisava de cuidado, outro porque tinha um sonho de abrir tal negócio. Então, os propósitos lá eram tão incríveis que era muito bom de ver aquilo, sabe? Então, vejam bem, cada um que sobreviveu tinha um propósito. E claro, como sempre, vem uma parte que a gente não gosta de ouvir, né? Que é o preço que custa se enraizar. Custa abrir mão daquilo que não nos sustenta, daquilo que não nos acrescenta. Porque nós teríamos muito tempo para aprendermos línguas, tempo para aprendermos história, tempo para aprendermos mais sobre a nossa crença. Nós teríamos muito tempo para muita coisa, mas cada um que avalie como está usando seu tempo, né? Enraizar exige poda. E vejam bem, como é difícil nos podarmos vivendo numa cultura que só pensa em acrescentar mais e nunca em retirar. Para finalizar, vamos fazer essa reflexão. Para uma raiz descer fundo, a árvore tem que direcionar a sua energia para baixo. Energia essa que, nesse caso, direcionando para baixo, não vai mais ir para a copa da árvore. Traduzindo, para você se enraizar, deverá direcionar sua energia para a parte que vai ficar escondida, para a parte que ninguém vai ver. Ou seja, não terá aplausos, não terá, né? Olha só. O que fará com que a copa da árvore, que é a parte visível, fique em segundo plano. É o preço que nós temos que pagar. Investir mais naquilo que não é visto, mas que vai fazer toda a diferença. Então, e nós? Vamos nos perguntar. Estamos preparados para direcionar a nossa energia para aprofundar as nossas raízes e nos fortalecer naquilo que de fato vai nos manter firmes em momentos de dificuldade? Ou continuaremos direcionando a nossa energia para uma copada exuberante, para ser vista e admirada por todos, mas que manterá as nossas raízes frágeis na superfície e propensas a serem arrastadas pelas tempestades? Então pensemos sobre isso, façamos uma reflexão e façamos também a melhor e a mais inteligente das escolhas. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Gene. Profundo, né, gente? Verniz social
ou a realidade? Temos que escolher. E a nossa realidade fica melhor quando nós temos conhecimento, que nós temos amor no coração, força para lutar, para fazer a nossa parte no desenvolvimento, no progresso moral, progresso intelectual, progresso espiritual. E é isso que nós rogamos a Ti, Senhor, que nos fortaleça, que nos ampare, que nos direcione, que tenhamos nós, Pai amado, os ouvidos abertos para ouvirmos intuitivamente aquilo que a espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões falam, para que as nossas raízes no bem, no amor, na caridade, se fortaleçam através do conhecimento, através das nossas ações, para que um mundo melhor seja feito através das nossas ações. Rogamos, Pai amado, que nesse momento de conturbação, de dificuldades de entendimento das leis morais, das leis jurídicas, das leis que regem o nosso país e, por que não, o planeta, rogamos a vós que os espíritos de luz responsáveis pelo nosso planeta possam serem fortalecidos por energias de espíritos do bem que esperam um mundo melhor, menos superficial, com mais amor, com mais luz, com mais caridade e, acima de tudo, que possamos desenvolver em nossos corações, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, o trabalho na construção desse mundo melhor que todos almejamos. Com gratidão no coração, Pai amado, nós encerramos a primeira parte da doutrinário de hoje. Que assim seja. A seguir nós teremos os passes, os que estão bem, queiram retornar aos seus lares, fiquem à vontade. E quem quiser um passe, então vai ser ministrado a seguir. Ok? Obrigado.